Olá, paz e graça. Antes da voz mansa e delicada que Elias ouviu, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Em 1 Reis 19, nós lemos sobre uma experiência interessante que o profeta Elias, na verdade, teve. Ele teve o seu grande encontro com o rei Acabe e os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde Deus ele veio novamente. Então, logo depois disso, a rainha Jezabel, ela envia uma mensagem para Elias dizendo que o mataria em 24 horas. Veja bem, o inimigo muitas vezes ele tem a ousadia de dizer que vai te destruir, não é? Você já teve experiências assim? Como alguém diz, eu vou te destruir. Eu quero dizer para você que a rainha Jezabel, ela estava inflamada por demônios. Demônios o qual fez com que aquele profeta corajoso ficasse tão assustado que ele fosse esconder numa caverna no meio do mato. Ele teve que fugir. Elias sabia que com demônios, quem luta é Deus, não é você. Você ora, faz fogo cair do céu, cura enfermos, expulsa demônios. Mas potestades como aquela mulher, como aqueles demônios que estavam usando aquela mulher, potestades, era só Deus. Então, o profeta Elias, aquele homem abençoado, ele se escondeu, ele se deprimiu, ele teve medo. É normal se ter medo. É normal ficar deprimido diante de tantas batalhas. A depressão é algo que você luta para vencer e muitas vezes você não consegue e seu sentido fica oprimido. É normal. Mas quando nós servimos a Deus, a depressão é apenas um vento que sopra, um vento que parece que vai te derrotar, mas não vai. Mas antes da voz mansa que eu falei para vocês, a voz de Deus, houve um grande e forte vento que quebrou as rochas. Quebrou as rochas da montanha, se desfez. E depois de uma forte tempestade, nós estamos falando de rochas sendo divididas, deslizando pelas encostas da montanha. No dia de hoje, vamos trazer isso para o dia de hoje. Esta foi certamente uma experiência terrível para o rei Elias, para o profeta Elias. Nós estávamos falando de rochas sendo divididas, mas nos dias de hoje nós estamos falando de rompimento de lares, nós estamos falando de separação de casamentos, nós estamos falando de crianças sendo jogadas de um lado para o outro, de lares adotivos, lares abusivos, nós estamos falando de crianças sendo pervertidas por adultos corruptos, sendo vendidas por pedófilos, pessoas que não têm um bom senso, que não têm nenhum respaldo de Deus, pessoas inflamadas pelo mal. Nós estamos falando de coisas que destroem lares, que destroem segurança. Nós estamos falando, se eu falar de um psicólogo chamado Maslow, ele escreveu os direitos básicos que cada ser humano precisa para sobreviver. É a saúde, trabalho, a proteção da polícia, a proteção de autoridades que devem te proteger e não te expor, e não te roubar, e não mentir, e não enganar. Nós estamos falando de autoridades, nós estamos falando de direitos da saúde, direitos de sobrevivências básicos. Enquanto você
está esperando uma palavra do Senhor. Você está passando por todos esses processos e você não vê nada, né? Mas esse vento que está soprando na sua e na minha vida, esse vento, atrás do vento tem a voz de Deus. Ouve a permissão de Deus. Deus está falando através deste vento, dessa rompimento de montanhas, desses vales que você tem passado, que você não tem acreditado que você vai se levantar. Eu estou falando que atrás do vento está a voz mansa de Deus. O tempo todo você se sente como Elias, não é? Eu preciso, talvez você diga, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um encorajamento, eu não vou mais aguentar, isso está me destruindo, eu não vou aguentar, não consigo respirar. Talvez você não consiga respirar porque o seu relacionamento se rompeu como aquelas montanhas. Talvez o seu filho foi embora porque você não conseguiu cuidar, você está destruído. Mas eu tenho boas novas para a sua vida hoje. Depois deste vento, de todos os elementos, do fogo, do rompimento das montanhas, veio a voz mansa de Deus. A voz mansa que permite você entender que justiça é essa no meio do vento que parece que não ia sair nada. Pedaços bonitos saindo de cinzas. Pedaços, voz impetuosa e mansa, como sons de muitas águas saindo do meio das cinzas. E você diz, só pode ser Deus, só pode ser o meu Deus. E alguém disse assim, ninguém vai ouvir o lado da sua história. E Deus disse assim, fui eu que escrevi, fui eu que ordenei o vento, sou eu que vou contar o lado da tua história. Fui eu que fiz o mar, fui eu que naveguei sobre as águas, sou eu que fiz montanhas rugirem, sou eu quem criei o mal, criei o bem, criei as trevas. Fui eu que ordenei ao inimigo te tentar, Kishba. Sou eu que faço o vento parar, sou eu que vou contar a sua história. Ninguém pode apagar o que eu escrevi. Shambhabahadishte. Deus diz, ninguém vai apagar o que eu escrevi. Ninguém vai borrar aquilo que eu ditei, que eu determinei, que eu ordenei. Saia da caverna hoje. Deus está dizendo, vem pra cá, salta, pula, deixa eu te usar, deixa eu contar a tua história. Deixa eu falar, eu falo bem, eu sei o que estou dizendo. Deixa eu contar a tua história. Eu vou falar por você, eu vou falar para o juiz, para o delegado, para o advogado, para o médico. Eu vou dizer quem é você, o seu caráter. Eu vou dizer que tu és meu profeta, ungido para esta nação, aquele que tem a chave aqui na sua mão. Ninguém pode apagar
a tua história. Shimbada Shabbat.